Olá, pessoal. Nós vamos retomar agora a nossa parte prática de classificação de variantes, tá? Nós vamos começar com um tipo de variante chamada variante nonsense, que o Dr. Matheus já explicou, né, nas aulas teóricas do que se trata. Então, nós vamos começar a fazer uma análise prática de um caso clínico, né, com essa variante. Então, a gente começa, né, com a indicação do exame. Aqui eu coloquei uma indicação do exame, né, resumida, né? Paciente com atraso de desenvolvimento, principalmente da fala, epilepsia e alterações do eletroencefalograma compatível com ESES, que é o estado de mal durante o sono. Aqui eu coloquei a indicação resumida, o quadro clínico resumido, porque o objetivo nosso não é discutir o caso, é discutir a variante. Mas para quem está pedindo o exame, na hora que você está pedindo o exame, é importante que você coloque o máximo de informações possíveis. Por quê? Na hora, quem vai analisar o teste, quem vai ler o teste, ele usa essas informações para várias coisas. Primeiro, para filtrar as variantes que de fato ele vai analisar. Se você colocar um quadro clínico mal escrito, pode ser que ele nem analise a variante, ele nem puxe, né? Ele nem faça o filtro, né? Filtragem da variante relevante. O segundo é na hora, de fato, de ver quais variantes, né, ele vai valorizar até para soltar no laudo. Às vezes ele viu aquela variante, mas se o quadro clínico ele acha que não está batendo, se for uma variante de significado incerto, talvez ele nem reporte. Então é muito importante que na hora de pedir o exame vocês peçam com a indicação certinha. Então, qual é a variante que nós temos? Aqui a gente tem, né, o NM, que é o transcrito, tá? Coloquei aqui. O GRIN2A, que é o gene. E aí nós temos C ponto, a região codificante número 316, e a troca é uma substituição. Então você tirou uma citosina e colocou uma timina. O efeito na proteína, né, o P ponto, é uma glutamina na posição 106 que foi substituída por um códon de parada, que é marcado por este asterisco aqui. Essa variante foi encontrada em heterozigose. O que é isso? Em metade das leituras, ou aproximadamente metade das leituras, ela foi identificada. Na outra metade foi identificado o alelo normal. Então é uma variante que está em heterozigose. Essa variante a gente chama de uma variante nonsense, como vocês sabem. Então, toda vez que se aparece, né, esse stop codon, né, no lugar do aminoácido aparece esse stop codon, é uma variante chamada de variante nonsense. Bom, esse aqui é o nosso fluxograma, tá? Esse fluxograma ele vai ser usado para todas as variantes de perda de função, tá? Então, vai ser tanto para nonsense, quanto para frame shift, quanto para sítio canônico de splice. Então, vocês vão usar esse fluxograma, ele vai se repetir nessa e nas próximas duas aulas, tá? Então, ele é dividido em três partes. A primeira parte é relacionada ao gene, tá? Então, você vai confirmar a nomenclatura da variante, o fenótipo do gene, qual é o padrão de herança, né, desse fenótipo, e você vai ver se perda de função é um mecanismo de doença nesse gene, certo? Então, basicamente, que aqui são dados do gene, tá? O próximo passo são dados gerais. O que é isso? São dados de frequência na população, são dados da literatura e dos bancos de dados, são dados relacionados ao fenótipo, né, do seu paciente ou da literatura, a ocorrência de novo no indivíduo, a segregação na família. Então, são dados que não são específicos, né, da variante propriamente dita, do mecanismo, né, molecular dela. E o último critério é o critério PVS1, que é o critério P de pathogenic, né, VS de very strong, 1. Então, você vai através desses três passos. Então, vamos começar confirmando, né, a nomenclatura, o fenótipo do gene, o padrão de herança e ver se perda de função é mecanismo desse gene. Então, vamos lá. Aqui eu joguei aqui a variante, né, lá no Franklin, né? Então, como a gente já falou, GRIN2A, posição codificante 316, uma substituição simples, C para T. Esse gene está lá no cromossomo 16, a posição genômica é essa aqui, e aqui vocês vão ver o quê? Que aqui ele mudou a troca, deixa eu voltar aqui que eu passei sem querer, G para A. Por que isso aconteceu? Como eu falei na aula passada, toda vez que o gene estiver na fita reversa, quando você jogar do C ponto para o G ponto, né, da posição codificante para a posição genômica, vai mudar tanto o que saiu quanto o que entrou, tá? Aqui eu sei que está na fita reversa, por quê? Porque quando eu vejo aqui no Franklin, a setinha dos aminoácidos apontando para a esquerda. Então eu sei que ela vai estar na fita reversa. Então,
por convenção, quando está na fita reversa, o C ponto não vai ser, a base que está aqui no C ponto não vai ser a base do G ponto. Vai trocar. Onde estava C vai virar G, onde é T vai virar A, e vice-versa. Tá? Então aqui você tem, né, essa glutamina aqui. Então aqui, como na posição genômica saiu o G, né, nessa base G, você teve uma troca do G para A. Tá? Eu confirmei aqui no Mutalizer, tá? Então eu joguei aqui no Mutalizer, né? E ele confirmou exatamente a mesma coisa que o Franklin me colocou. Então essa chamada do Franklin está correta da nomenclatura da variante. O transcrito também é o mesmo transcrito, tá? Aqui. E é o transcrito main, que é o transcrito principal desse gene. Então aqui a gente já conseguiu destrinchar que variante é essa, como que é a nomenclatura dela, a notação dela, tanto da forma do C ponto, dos nucleotídeos codificantes, quanto do G ponto, que é a posição genômica e da troca, e o transcrito que a gente usou. Bom, agora a gente vai olhar o gene. Então a gente vai olhar onde? Lá no homin, que é o nosso banco de dados dos genes, dos fenótipos. Então esse gene, o GRIN2A, o que ele quer dizer? É o receptor, né, do glutamato ionotrópico do tipo N-dimetilaspartato subunidade 2A. Então aqui, esse gene, ele tem no cromossomo 16, como a gente já falou, no braço longo do cromossomo 16, região 1, banda 3, subbanda 2. E ele tem um fenótipo descrito aqui no homin, que é esse de epilepsia focal, com alteração da fala, com ou sem alteração do desenvolvimento intelectual. Você vai clicar aqui em cima do fenótipo, vai abrir essa outra aba aqui, que ele vai te dar esse nome, vai te dar outros nomes, né, como Landau-Kleffner, né, POX, enfim, as outras formas, né, de você chamar esse fenótipo. Bom, o próximo passo é verificar se perda de função é mecanismo de doença. Como é que você vai ver? No site do ClinGen, como a gente mostrou, ele diz quais genes, né, já foram curados para haploinsuficiência. O que é haploinsuficiência? Se você perdeu uma cópia desse gene, né, você tiver, por exemplo, uma deleção, que você perdeu uma cópia desse gene, ou você tiver uma variante que leva à perda de função desse gene, esse paciente vai ter fenótipo. A cópia normal do gene, ela sozinha não vai conseguir ser suficiente para dar conta de, vamos dizer assim, proteger de não expressar o fenótipo. Então, esses genes com haploinsuficiência, se você perder uma cópia deles não funcionar, esse paciente vai ter fenótipo. E aqui está aqui, ó, haploinsuficiência, já evidência suficiente, aqui a pontuação de 3. Tem um gene que já claramente sabe-se que perda de função é mecanismo. A gente consegue ver também isso nas variantes que já foram descritas. Então, no banco de dados do ClinVar aqui, ó, se a gente selecionar só as variantes provavelmente patogênicas ou patogênicas, vocês vão ver que a maioria delas é frame shift, tem perda de função e sítio de splice. Se você somar as três, vai dar mais do que as variantes missense, por exemplo. É possível que missense também seja um mecanismo, tá? Mas a gente está avaliando que a perda de função aqui é o mecanismo principal. E a gente consegue ver também na população o que acontece. Esse gene é um gene que ele é intolerante, né? A gente sabe que ele é intolerante à perda de função pela frequência de variantes de perda de função na população. Então é um gene que tem poucas variantes de perda de função distribuídas ali na população saudável. Então aqui o PLI é 1 e o OE é próximo de 0 aqui. Você vê que, de fato, reforça esse mecanismo de perda de função. Quando você vai olhar o gene, né, a distribuição das variantes no gene, nos aminoácidos, né, nos exons, então você consegue ver que tem bastante, né, como a gente já falou na aula do Decipher, esse aqui é uma foto do Decipher, tá? Então você consegue ver que essas vermelhinhas, né, as quadradinhas, que são as nonsense, e os triângulos vermelhinhos, que são as frame shifts, você vê que tem bastante variante de perda de função distribuída aqui ao longo de todo o gene. Tá? Aqui em cima, né, são os exons, né, como a gente já falou. Aqui alguns domínios, que a gente não sabe, né, se são domínios importantes ou não. Teria que ver na literatura. Bom, agora nós vamos para a segunda parte. Então a gente já viu, né, a variante, a gente já viu o gene, a gente já viu que é um gene que está associado à perda de função, que é a nossa variante, né, uma variante de perda de função, uma variante nonsense. Então a gente vai ver agora os dados gerais, né, tanto da população quanto do indivíduo, dados da família.
para ver se a gente tem evidência de outros casos, seja de outros casos, ou que essa variante, na verdade, não, essa variante está presente em indivíduos normais na população, ou se ela está presente em indivíduos com a doença. Então, primeira coisa é a frequência populacional. Como é que você vai usar? A gente usa, o mais prático é usar a frequência populacional que é dada pelo Franklin. Então, você vai jogar, né, a variante lá no Franklin e ele vai te dar a frequência populacional. Então, é uma variante que ela é zerada em todas as populações aqui que você tem os dados. Então, uma variante que não tem ninguém andando com ela por aí. Então, se é uma variante ausente na população, você vai pontuar o critério PM2, tá? Bom, próximo passo é ver o quê? Literatura e bancos de dados. Quando eu falo aqui literatura, tá, gente? Eu estou dizendo literatura do ponto de vista de artigo científico e bancos de dados populacionais. Lá no Franklin, ele te dá um link, ó, quando você clica, né, no dado de publicação da variante, ele te dá um link para 2 artigos. Só que quando eu abri esses artigos, o artigo não fala nada em relação a essa variante. Então foi uma chamada falsa aqui do Franklin. Por isso que eu falei na outra aula que quando tiver essa chamada no Franklin, você tem que conferir, abrir o artigo e ver. Às vezes, na verdade, a descrição da variante não vai estar nem no artigo principal, ela vai estar no material suplementar. Então, quando você vê o artigo, às vezes a descrição das variantes dessa série de casos, por exemplo, não vai estar no principal, no escopo principal do artigo, vai estar no material suplementar. Eu vou mostrar aqui vários exemplos que a variante estava escondidinha lá numa planilha de Excel, no material suplementar. Então, tem que olhar com bastante calma esses artigos. Tem uma inscrição dela, um depósito dela no ClinVar, tá, gente? Alguém já depositou ela como patogênica. Aí, só que eu fui olhar qual é o laboratório, foi o mesmo laboratório que fez o exame desse paciente. Então, aqui, provavelmente, esse exame é desse paciente que a gente está mostrando. Então, você não pode levar em conta como outro indivíduo acometido, certo? Bom, então eu não tenho nem dados da literatura, nem banco de dados para pontuar o quê? O PS4, que é número de... Quando você está lidando com uma variante que é ausente na população, cada vez que você tem indivíduos, quanto mais indivíduos você encontrar com a variante que tem a doença, mais você vai pontuar esse critério PS4. O PS3 é estudo funcional, que você vai encontrar também em alguns artigos, a gente não viu. Não tem nenhuma descrição, né, de que a variante é de novo e nem que segrega na população, nos artigos. Você pode avaliar isso no seu paciente, certo? Mas na literatura, no banco de dados, a gente não encontrou. O fenótipo, ele não é específico para você pontuar o PP4. O PP4 é o critério do fenótipo. O que são fenótipos específicos? São fenótipos que você tem uma suspeita clínica, você faz uma suspeita clínica, é um fenótipo clínico e complementar, por exemplo, clínico radiológico, ou clínico uma biópsia muscular, ou clínico e uma bioquímica, que é compatível, você tem lá uma atividade enzimática reduzida, você dosa um metabólico, dosei um manganês está alto. Eu dosei o cobre está baixo. Então, você tem um achado bioquímico que é específico, a parte clínica mais a parte complementar, você consegue pontuar esse PP4, né? É um fenótipo que não tem muitas fenocópias, tá? Então, assim, você consegue delimitar os genes que você, de fato, são poucos genes que vão causar esse fenótipo. Porém, epilepsia, ele não é um fenótipo específico, mesmo quando você tem uma síndrome epilética relativamente específica como essa. Bom, então a gente não vai pontuar o PP4. Agora, a gente vai aplicar o critério PVS1, tá? Que é o critério que você vai aplicar quando você tem variantes, né, de perda de função. Isso aí você vai aplicar o PVS1 tanto para variante, né, nonsense, frame shift e sítio canônico de splice. Tá? Como que é feita a pontuação do PVS1? Porque o PVS1 ele é o critério very strong. Na descrição, no artigo clássico do ACMG 2015, é um critério very strong. Porém, a gente vê que, na verdade, não é sempre assim. Nem todo variante de perda de função ele vai ter esse peso de very strong. Então, você pode chegar, como eu vou mostrar aqui, até moderado. Então, um PVS1 modulado para moderado. Você fez o downgrade desse PVS1. Então, o peso dele não é very strong, é um peso moderado. E como é que você vai fazer essa árvore de decisão? Primeira pergunta é, então você tem uma variante nonsense frame shift, o sítio de splice vai estar aqui, tem uma pequena diferença, mas entra aqui também. Primeira pergunta é, ele leva a NMD, nonsense mediated decay? Se sim, a próxima pergunta é, esse exon é presente
né, em transcrito biologicamente relevante? O que é isso? Porque às vezes essa variante nonsense ela vai estar num exon que ele vai sofrer o splicing, esse exon vai ser retirado do transcrito maduro, RNA maduro. Então, quando chegar lá na tradução, esse códon de parada ele não vai estar lá na tradução. Então, é como se ele não tivesse existido. Se prediz a NMD, esse exon está presente em transcritos biologicamente relevantes, você vai pontuar o PVS1. Se por acaso esse exon ele for ausente de transcritos biologicamente relevantes, você não pode pontuar esse PVS1, certo? Caso ele não leve a NMD, tá? A próxima pergunta é, essa região é uma região crítica para o funcionamento da proteína? Se for uma região crítica, você vai dar o PVS1 strong. Se você não sabe muito bem qual é o papel dessa região no funcionamento da proteína, o próximo passo é ver se variantes de perda de função nesse exon, eles são presentes, né, na população geral. Ou seja, tem um monte de variante de perda de função nesse exon em indivíduos normais. Ou esse exon está ausente em transcritos biologicamente relevantes. Se isso estiver acontecendo, você não vai pontuar. Mas, se variantes perda de função nesse exon não são frequentes na população e o exon está presente em transcritos biologicamente ativos, a próxima pergunta é, ele tira, né, a variante, quando o códon de parada, ele vai bloquear a tradução de mais de 10% da proteína ou de menos de 10%, ou seja, aquela parada ali, você vai tirar mais de 10% ou menos de 10%. Se for mais de 10%, você vai dar um PVS1 strong, e se for menos de 10%, você vai dar um PVS1 moderado. Eu preciso aplicar essa árvore toda vez? Não. Como eu ensinei para vocês, existe aquela ferramenta que é o auto PVS1. Você vai jogar lá a variante e ele vai fazer essa árvore para você automaticamente. Então aqui as informações, né? Cromossomo 16, a posição, né, genômica, a troca do G pelo A no HG38, que é onde está a nossa variante, o gene, ele vai te dar esses dados, né, o PLI, a haploinsuficiência, aqui ele pontuou 1, mas a gente já sabe que é 3. A variante está lá no comecinho, ó, ela está lá no exon 2, ou seja, está bem no começo da proteína, ou seja, ela se não fosse, né, levar a NMD, ela ia tirar boa parte da proteína, mas geralmente essas variantes que estão no começo, a partir do segundo exon, elas vão levar a NMD até a maior parte do gene, só os penúltimos, né, o último penúltimo exon ali que vão escapar do NMD. Então, ó, ele vai dizer, ó, é uma variante nonsense ou frame shift que vai levar a NMD e esse exon é presente em transcritos biologicamente relevantes. Então, você vai pontuar um PVS1 very strong. Então, no final, a gente analisou a gente fez todo o fluxograma. O que a gente encontrou de critérios? A gente encontrou um critério PM2, ou seja, uma variante que ela é ausente na população, e a gente encontrou o critério PVS1, que a gente modulou para very strong. Então, aí você vai ter que jogar lá naquela tabelinha de classificação, né, do ACMG 2015. Então, ela vai cair aqui, ó, um very strong e um moderado, tá? Então, ela vai ser classificada, portanto, como provavelmente patogênica. Essa combinação PVS1 very strong com PM2 é a classificação mais comum de variantes de perda de função, que são variantes novas, que nunca foram descritas, né? Se você, né, uma variante que é um gene, né, de perda de função, enfim, você viu que, né, o mecanismo é perda de função, e você encontrou uma variante com PVS1 very strong, se ela for ausente na população, ela vai pontuar aí um provavelmente patogênico, né? Ela vai ser classificada como provavelmente patogênico. Então, é uma combinação, vamos dizer assim, muito frequente, que é uma variante nova, nunca foi descrita previamente, que é ausente na população e pontua um PVS1 very strong. Então, essa duplinha aí é bem comum e a gente já automaticamente já sabe que ela é uma variante provavelmente patogênica. E assim a gente encerra, né, essa primeira classificação, uma classificação de variante nonsense. Nas próximas aulas a gente vai classificar outros tipos de variante.